aconteceu nada. Boa noite, boa noite. Esperar as pessoas começarem a entrar. Vou logo avisando que desculpe a minha voz, as tosses que vão acontecer durante. Faz 2 dias que eu tô com febre. Ao pessoal que tá mandando mensagem eu não tô respondendo, é porque eu tô doente mesmo, passei o dia na cama. Eu vim por compromisso, mas eu não tô nada bem. Tá certo? Henri tá dizendo, uia, boa noite Raquel, boa noite Vera, boa noite Vanessa. Vanessa dizendo, Deus abençoe seu belo trabalho, tô gripada, tô arriada. Eu vim por compromisso, mas eu não tô bem não, meu ouvido tá doendo, eu tô tossindo, eu fico com frio, com calor, tá uma zona meu corpo, mas eu vou melhorar, tá certo? Só tenho paciência com essa tossezinha chata que vai ficar acontecendo durante, mas o tema hoje é um tema, o voo livre, certo? E por que eu quis trazer? Porque é um tema que é muito polêmico, as pessoas conhecem pouco sobre o tema, e sair com a ave de dentro da proteção da casa da gente para praticar voo é uma coisa que exige muita responsabilidade. E muita gente não conhece a técnica, né? E eu gosto de apresentar as coisas às pessoas para que elas primeiro conheçam e depois cada um tira suas dúvidas e chega à sua conclusão sobre a prática. Tem muita gente que sai com a ave, né, sem ter treinamento, sem ter técnica, põe a ave em risco. Então é bom a gente conhecer do que a gente está falando primeiro, por isso que eu convidei o Dr. Eduardo Lázaro. Ele é médico veterinário especialista em animais silvestres, tem a Clínica Silvestres no Espírito Santo e também é dono do Criadouro Silvestres, que é onde eu comprei empada e azeitona. Empada e azeitona são do criadouro dele. E ele pratica o voo livre. Então a gente vai bater um papinho, tô esperando ele entrar aí para eu poder mandar o convite. Esperando o doutor Eduardo, enquanto também vocês vão entrando, né? Ele entrar e eu mando o convite para ele pra gente começar. Gigi tá dizendo, Adne amigos, boa noite. Kelly tá dizendo boa noite, boa noite. Ivone tá dizendo oi, boa noite. Beth tá dizendo, você... Vicky na sala dos pés, melhor imediata. É mesmo, viu? Não sei nem se eu tenho, acho que eu não tenho Vicky não aqui em casa, mas Vicky é uma boa. Henry está dizendo, além do voo livre, devemos citar as doenças que nossas aves ficam suscetíveis. Ju está dizendo daqui 10, Portugal. Erenice está dizendo boa noite, boa noite. Daniela está dizendo que estava perdida. Cadê tudo, doutor Eduardo? Lima tá dizendo isso mesmo. As pessoas acham que é fácil, eu ainda sofro pela perda da minha Ararajuba. Pois é. O voo livre, ele não é fácil, né? É uma coisa de muita responsabilidade você pegar sua ave e sair, né? Daniela tá dizendo que pensou que era no YouTube, mas no vídeo eu coloquei que seria no Facebook. No vídeo. É assim, gente, é porque a gente vai dividir tela, eu e ele. Quando ele entrar, que aí eu mando o convite pra ele,
a tela fica dividida, fica eu e ele aparecendo. E o YouTube não tem esse recurso, por isso que eu não fiz no YouTube. Preferi fazer aqui. Sônia Lima entrou. Kelly tá dizendo, esses dias vi uma pessoa no shopping com uma maritaca, fiquei tão incomodada. É um lugar que tem muita gente, né? E tem pessoas que já são acostumadas. Conheço pessoas do mundo das aves que elas vão para todo canto, vão até para supermercado, para mercado com a ave. Mas a ave já ia desde de novinha, já é acostumada, não fica irritada, sabe? Se a ave começar a ficar mal, aí já não é legal. A ave tem que estar confortável na situação. Mas dá medo, sabe? Lulu Tubarina tá dizendo que surpresa. Henry tá dizendo, alguma ave sua pratica voo livre? Não. Eu não tive essa coragem ainda. Gente, é porque assim, pra você praticar, isso é um compromisso de vida, sabe? Você não pode começar a praticar uma coisa dessa e parar, né? Não pode. E eu não sei se eu teria condições de fazer isso sempre. Você não pode chegar, por exemplo, começar a praticar voo livre com sua ave e passar um mês sem fazer, semanas sem fazer. Essa ave vai começar a dar problema, apresentar quadro de estresse, não dá pra fazer isso. Você, se começar, se tomar a decisão de começar, você tem que continuar. Lulu tá dizendo, Pedrinho praticou voo livre, da gaiolona para a mesa, onde tinha um bolo de fubá. Raquel, eu passei com os meus todos com o peitoral e eles ficam super tranquilas e já estão acostumadas. Pois é. Eu não pratico voo livre, gente. Outra característica é o local que a pessoa mora. Por exemplo, essas aves, como a arara, por exemplo, ela não é do bioma daqui, onde eu moro. Então, nenhum parque aqui aceita que eu entre com ave. Mesmo se eu quisesse botar o peitoral e passear com ela, não é permitido. Nenhum parque aqui deixa entrar, porque ela não faz parte do bioma e eles alegam, com razão, que se a ave conseguir se soltar, se fugir, ela pode predar a natureza daqui e tal, então não é permitido. Nenhum parque aqui. Então, todas essas questões tem que ser levada em conta na hora de tomar uma decisão dessa. E é uma coisa que você vai fazer para a vida inteira, né? Você não vai começar a treinar sua ave. É como se você mostrasse a ela apresentar açúcar e nunca mais dar açúcar. E a pessoa já conhece açúcar. Ou então você mostra o mundo para a pessoa, sai com ela e depois prende ela. Sabe? Ela antes não sentia falta do que ela não conhecia. Depois que conhece é complicado. Não é uma coisa que você comece e tire da ave.
Adriana Silva tá dizendo boa noite. Ivone tá dizendo, eu não tenho coragem de jeito nenhum, perder um deles. São 6, eu não aguentaria. Pois é. Eu não sei como eu ficaria se eu perdesse um deles. E aqui onde eu moro, se perder, a maioria das pessoas elas não devolvem. Infelizmente. Eu vi pelo caso do papagaio agora. Que acharam e não queriam devolver. Lulu tá dizendo, mas eu tive a oportunidade de visitar uma fazenda no Mato Grosso, onde tinham aves se adaptando para serem soltas. Tristes, chamam pelo dono e acabam comendo comida nas mesas dos turistas. Quase infartei. É, tem muitos problemas. A questão da soltura de aves, ela tem que ser bem trabalhada. Jorge está dizendo uma coisa importante. É mais complicado parar de voar que iniciar o voo livre. Pois é. Parar de voar é muito, muito, muito complicado. Ele tá entrando, tá sendo adicionado. Eu mandei o convite, acho que falta ele aceitar. Mandei o convite para Eduardo, eu acho que falta você aceitar, Eduardo, o convite. Oi! Fala aí. Gente, esse é Eduardo. Eu já lhe apresentei no início, já lhe apresentei. Eduardo Lázaro, essa é Nala, a arara dele, e a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica do voo livre. Ele é dono do, para quem não chegou agora, ele é dono da Clínica Silvestres, ele é médico veterinário especialista em animais silvestres e exóticos e também proprietário do criadouro Silvestres, onde eu comprei empada e azeitona. É linda ela, né? Ela é, essa aqui é minha flor. E aí, gente, como vocês estão? Como tá a vida aí, Ajan? Tá tudo certo? Tá, tirando minha. Eu posso Tá... tossir um pouquinho, porque eu tô gripada. Tirando isso, tá tudo tranquilo. Ah, Vamos então tá lá. bom. Primeira pergunta. Vamos logo estrear esse negócio. O que é voo livre? Então, tá me escutando direitinho? Tudo aí? Tá, eu tô. Vocês estão me escutando Tá. direito? Eu vou começar a falar, mas se alguém não estiver escutando, só me falar, beleza? Gente, o voo livre é uma técnica que já foi criada, já tem mais ou menos 30 anos, mais ou menos. E a gente fala que o grande fundador e o grande estudioso para isso é o Chris Beardle, tá? O Chris Beardle hoje ele mora no
no Arizona, no caso, ele é norte-americano, e é bem legal o trabalho que ele envolve. E ele administra cursos pelo mundo todo, né? A gente consegue fazer esses cursos. Então, o voo livre ele é um começo de um condicionamento, de um condicionamento, tá? Com as aves, no caso. E aí muita gente acha que é parecido com a falcaria, tipo, o animal precisa ficar com fome para poder estar vindo e voltando, essas coisas todas, na hora que estiver em campo e fazendo voo livre. E, na verdade, não. As aves elas ficam sempre alimentadas, no caso, às vezes a gente está fazendo piquenique no campo e as aves estão voando e comendo junto com a gente, e vai e volta e fazendo todo aquele projeto que eu gosto de falar que é um estilo de vida, né, no caso. E, e tudo se começa com condicionamento, mas depois é tudo aprendizado. Eu gosto sempre de dizer que o voo livre ele é o quê? É como a gente pegasse a nossa criança, nascesse com nossos filhos e a gente poder ensinar eles ao mundo, tá? Então a gente consegue chegar no voo livre, no nível que a gente chama de at liberty, que é o quê? É literalmente deixar a ave solta na sua casa, tudo, para ela ir e voltar a hora que ela quiser, o dia todo, tá? E claro que existe um risco muito gigante nisso daí, a gente vai falar na nossa live e tudo, mas é lindo assim, demais, no caso. Eu queria saber por que você escolheu o voo livre. O que é que levou? O que é que fez nascer essa vontade de É, praticar com o voo ela? O que acontece é o seguinte, o voo livre entrou na minha vida a partir do momento, talvez eu me emocione, gente, mas o voo livre ele entrou num momento na minha vida, eu tinha uma arara, no caso, e que se chamava Lara, no caso, e eu sempre cortava as asas dela, tudo, desde o do começo. Ela veio para mim de uma doação de um proprietário que eu atendi ela, e ele não podia ficar mais com esse animal. E aí eu tive no final, na gestação do meu filho, a gente resolveu fazer umas fotos com os nossos animais. E aí o fotógrafo pediu para a gente fazer uma foto com a Lara na praia. E aí uma das fotos, a última foto, na verdade, que eu tenho dela, é uma que ele fez, deu correndo na praia e eu segurando ela e ela meio que batendo a asa. E assim, na foto é nítido, a asa dela cortada, no caso. E o fotógrafo nem sabia, mas 2 dias depois ela acabou vindo a óbito e foi do nada, assim, eu cheguei em casa, tava tudo cheio de sangue, a gente não sabe se foi algum animal de fora que veio ou pegou, mas quando eu cheguei em casa, só deu tempo de eu chegar até na clínica, tentar fazer transfusão de sangue e ela vinha a óbito na minha mão, no caso. E 2 dias depois, assim que foi a óbito, o fotógrafo me mandou sem saber que ela tinha morrido ou não. E ele me mandou uma foto dela, essa foto, né? Ele falou, cara, olha que lindo, bicho. E parece que o animal tá pedindo para voar. E isso me impactou muito, porque na foto parece que ela estava realmente querendo voar e eu estava impedindo, porque eu estava cortando a asa dela e tinha um céu atrás, né? E eu falei que a partir daquele momento eu nunca mais iria cortar as asas das minhas aves. E realmente até hoje eu nunca mais cortei. E aí eu não queria mais ter arara. Só que 2 anos se passaram depois do óbito dela, tudo, e a Nala nasceu. Foi a primeira ave, ave não, desculpa, a primeira arara que nasceu no nosso criador comercial. E aí minha esposa queria muito ter uma arara de novo. E aí eu falei assim, tá, a gente pode ter, mas eu nunca vou cortar a asa dela. E aí a gente comecei a buscar o- como fazer para me proteger, né, para que se esse animal fugisse, alguma coisa assim, eu pudesse recuperar. E aí foi onde que eu achei o voo livre, no caso. Então o voo livre entrou a partir desse momento. Entrou certo, graças a Deus, porque achei a técnica que eu considero certo, eu e os nossos amigos, né? E graças a Deus até hoje deu certo. Quais os benefícios do voo livre para ela, para a ave? Cara, o benefício, né, que a gente tem ela, pelos vídeos próprio mostra, né? Então, sempre quando a gente faz voo no campo, tudo, você vê ela
literalmente brincar no ar. Então, ela literalmente gosta de voar, você vê esse exercício físico, então a gente trabalha essa parte psicológica do animal, né? Então, literalmente é isso que a gente pretende, que a gente induz no voo livre. Então, não só, claro, quando a gente tem os viveiros grandes, tudo, a gente também consegue fazer com que a gente tenha ótimos benefícios de bem-estar, tudo, mas principalmente pessoas que com gaiolas pequenas, que a ave fica literalmente comendo ou só brincando um pouquinho. Quando a gente coloca ela para essa parte de fora, né, do perigo, né, vamos dizer, desse voo livre, lidar com todo o ambiente, porque isso envolve também o trabalho psicológico da ave, então ela saber se proteger, saber olhar para onde que ela tem que voar, saber que eu estarei naquele momento ali e tudo, então tudo isso é o trabalho psicológico da ave. Então isso é o que a gente realmente é, a gente acha que realmente é de muitos benefícios para aves. Lembrando que a gente, no voo livre, a gente ainda não tem nada 100% de pesquisa, né? Que a gente possa aprofundar mais e falar que se realmente é um grande benefício ou não. Mas a gente tem toda certeza, a gente vê assim na nossa prática do dia a dia que as aves elas ficam muito menos estressadas, elas ficam bem melhores, elas ficam bem mais interagidas com a gente. Então, assim, qualidade de pena, qualidade, nossa, muito benefício envolvido perante a saúde, né, desses animais. E os riscos? Quais os riscos do voo livre? Vamos para os riscos. Justamente. O voo livre existe vários riscos, né, nisso daí. É claro que quando a gente faz a técnica certa, a gente trabalha da forma correta, o risco ele é totalmente minimizado nesses momentos, tá? A gente fica com muito medo aqui, principalmente no Brasil, mas lá fora é muito mais difundido essa parte do voo livre, mas a gente fica com muito medo porque a gente vê pessoas fazendo o chamado, eles falam que chamam de voo livre, mas a gente nem considera, mas a gente vê eles fazendo e a gente fala assim, nossa, que risco gigante dessa ave fugir, né? Então a gente fala que no voo livre, as nossas aves elas não fogem, elas podem se perder, no caso. E estatisticamente, as pessoas que fizeram o curso com o Chris Beadle, que exercitam esse curso com as aves, tudo, estatisticamente, ninguém nunca perdeu a sua ave, ou não se recuperou a sua ave depois de perdido, tá? Então, assim, esse é um dos maiores riscos que todo mundo tem medo, na verdade, né? E, na verdade, a gente, quando pratica, a gente vê que esse é o menor risco possível, porque a gente ensina a nossa ave, se ela se perder, o que fazer. E a gente sabe o que fazer quando ela se perder para a gente conseguir recuperar ela, entendeu? Então, no caso, a Nala, por exemplo, teve um caso só esporádico. Nessa vida toda dela, quase 2 anos de voo livre, no caso, e dela ficar só 2 horas perdida, entre aspas. Na verdade, ela estava mó curtindo a vibe, tirando foto com os caras do rapel, aonde a gente estava lá. Então, ela só não estava me escutando eu voltar, eu apitar e chamar ela, no caso. Mas quando logo localizei, ela veio, saiu dos caras do rapel e veio para mim para poder o meu encontro, né? E esse é um dos riscos. Os outros riscos, né, seriam os falconiformes, os gaviões, né? Então a gente tem alguns gaviões, como o carcará, que pode ir atrás, mas a gente sempre tende a minimizar esse risco. Então, quando a gente vai a campo, a gente observa se tem ou não esse falconiforme. Se tiver, a gente não solta as nossas aves, a gente evita. E se eles aparecerem na hora do voo, a gente geralmente chama as nossas aves e a tendência a ela vir tranquila e voltar e a gente ali parar. O que pode acontecer é ter uma perseguição e a nossa ave ela vai saber trabalhar essa perseguição para que ela não seja predada pelo um gavião, tá? Outro risco, e aí é uma das coisas que a gente estuda muito, é em questão de outra pessoa pegar. Então, por exemplo, a gente está num local aonde pode ter outras pessoas, de repente, um pouco mais longe, e ela pousar nessas pessoas e essas pessoas quererem levar para casa, né, no caso. E esse é um risco também. Por isso que a gente até hoje está colocando anilhas, né, com identificação, com telefone e tudo, para a gente poder
que a pessoa que recupera, ela tenha boa fé e faça a devolução da nossa ave, né, no caso. E os riscos maiores também são em questões de doenças, né? Então, as nossas aves, elas estão suscetíveis a pegar doenças da fauna silvestre, tá? Então, a gente é muito chato na questão das nossas aves cestadias. Por exemplo, a cada 6 meses, no nosso grupo, é obrigatório a gente estar fazendo um perfil que a gente preconizou de algumas doenças para a gente saber se as nossas aves têm ou não, no caso, exame de check-up também, como exame de sangue e também raio-x, assim, geralmente a gente preconiza esses três. Então, para quê? Para que as nossas aves estejam sadias e não estejam levando doença para a nossa fauna, né? Esse é um dos grandes, eu como médico veterinário, é uma das coisas que eu tenho mais medo, né, nessa questão, é em questão da gente estar levando doenças para as nossas, para aves da nossa fauna. E esse é uma das coisas que a gente fica bem chateado quando os instituladores que falam que fazem voo livres, né, não fazem nem um pouco disso. Eu vou fazer um papel meio aqui de advogada do diabo, certo? Que é Claro. para atender, atender todo mundo. É, o que a gente o que a pessoa faz no voo livre? Eu estou pegando uma ave que nasceu em cativeiro, que ela não tem todo aquele aprendizado que ela teria com os pais dela se ela tivesse num bando de vida natural, que seria procurar comida, que seria aprender a se localizar, que seria reconhecer, por exemplo, que gato e cachorro é um predador. Me preocupa muito a interação dela com o humano. Eu pegar uma ave que faz voo livre e acostumar ela muito com interação com pessoas desconhecidas. Ela passa a ser uma presa muito fácil. Um dos maiores. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje, quando uma ave se perde, ela não evapora. A maior parte, eu diria que 90, 95% das aves que se perdem, elas são achadas. A questão é que as pessoas não querem devolver, elas acham fofa, linda e ficam com o que não é dela. Entendeu? Então, são aspectos do voo livre que eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que vocês trabalham essa parte da ave. Por exemplo, se ela se perdeu, como ela se portar, ela está perdida, como ela se portar até ser encontrada, né? Como ela aprende a voltar para casa, como ela reconhece os predadores, ela começa a aprender o que é perigoso para ele, o que não é, o que ela tem que fazer. E isso é bastante importante que seja dito às pessoas, porque o que a gente vê muito, se a gente começa a pesquisar em rede social, em YouTube, sobre voo livre, a gente só vê pessoas ensinando a ave ir e vir, pronto. Aí as pessoas acham que a técnica de voo livre é isso, deixa a ave ir e ensina ela a voltar. E a técnica do Chris Biro, ela não se limita a isso. Então, acho que essa parte do treinamento dela em si, para agir nessas situações, é bem importante ser falado. Bem questionado no caso, Agi. O que acontece é o seguinte, né? Infelizmente as pessoas só vê alguns momentos, né, do que a gente faz e do quanto que a gente trabalha com as aves, tá? Primeiro, antes da ave fazer o primeiro voo fora de casa, outdoor, que a gente chama, no caso, essa ave ela tem que ter sido treinada muito, mas muito, assim, exaustivamente dentro de casa, tá? E dentro de casa a gente faz vários atribuições para que elas consigam já começar a se portar no seu primeiro voo fora de casa. Por exemplo, no caso. Então, dentro de casa a gente faz muito o ir e vir, né? O recalde, num puleiro e voltar. A gente começa depois ensinando a ave a gente se esconder. Então a gente, vamos dizer, a gente bota ela no puleiro, a gente vai e vai para um outro cômodo, no caso. E dali a gente começa a conversar com a ave, por exemplo. E aí ela começa o quê? A vocalizar. Então, querer saber o quê? Aonde que a gente está? E aí ela começa a voar até o nosso encontro. Se ela não acha, ela volta ao puleiro, no caso. Então, isso já é um quê? Um primeiro ensino para que se ela fugir, ela se perder, no caso,
outdoor, né, fora de casa, no caso, a gente consiga chamar ela e ela vocalizar. Então, a vocalização é uma das formas que a gente consegue o quê? Ir atrás mais fácil dela, tá? Hoje a gente tem uma tecnologia, assim, linda, absurda, que é o GPS, né, que a gente coloca neles e a gente consegue ver ao vivo, em tempo real, aonde que eles estão localizados, claro, se tiver sinal de celular, essas coisas todas, né? Mas a gente acaba que quem pratica o vôlei a gente não gosta muito. Por quê? Isso faz com que a gente se torna mais preguiçoso no nosso treino. E na verdade a gente não quer isso. Então sempre é um passo a passo. Então depois, quando a gente sai desse momento dentro de casa, a gente vai para fora de casa, existe vários níveis que a gente tem que obedecer. Então, o primeiro nível é literalmente tipo como se fosse um campo aberto. Então, aonde a ave não vai ter como pousar em algum lugar. Se ela voar numa distância, ela não vai ter condicionamento físico para voar muito, no caso. Então, ela vai voar uma distância, no máximo que vai acontecer ela pousar no passo, no chão. Depois disso, a gente vai evoluindo nesses níveis, até chegar num momento aonde a gente, por exemplo, a Silvia, no caso, ela consegue, dentro de uma metrópole que é São Paulo, soltar a sua ave e ela ali se autolocalizar, tá? Questão com os predadores, a gente tenta fazer alguns estímulos e ensinar a elas se defenderem, tá? Mas, por incrível que pareça, a gente vê algumas das nossas aves enfrentando os predadores. Então, elas conseguem chegar no nível de enfrentar. Claro que nesse nível de predadores, a gente fala que hoje a gente tem muito mais medo de cachorro, por exemplo, do que, por exemplo, de gavião. Porque gavião a gente vê que eles conseguem se defender mais, porque estão voando, então conseguem se defender mais. Agora, no chão, o cachorro vai ter muito mais força, né, para poder se defender e conseguir nessa defesa. Então, assim, o voo livre não se pratica somente nessa parte que é o que a gente vê, que é o recalde vir e voltar, essas coisas todas. Então, a gente, exaustivamente, a gente sempre vai treinando, no caso, de pouco em pouco, esses níveis, para elas poderem se evoluir mentalmente e aprender a se defender, aprender a se perder. Então, se elas se perdem, a nossa ideia de treino é que elas fiquem paradas no local até o momento que a gente chegar, entendeu? E se nos escutar, começar a vocalizar e fazer essas coisas todas para a gente poder chegar até ela e chamar para ela poder voltar, entendeu? No caso, a Nala, quando ela fez esse primeiro perdido, no caso, a gente realmente, ela ficou parada, só que ali no momento ela estava bem tranquila e começou, aí subiu em cima do pessoal, tudo. Esse é um problema, as pessoas realmente pegarem a ave e levar embora. Isso aí a gente corre muito esse risco aí, porque a ave normalmente ela vai ser um pouco mais tranquila, entendeu? Quando está fora da gente. Mas, por exemplo, se uma pessoa vir querer pegar, pedir a Nala, tipo, dar o pé, tal, assim, comigo, ela não gosta muito, entendeu? Porque a gente tenta condicionar mais ou menos ela a ser a gente como portador realmente dela, não outras pessoas, não estranhos, entendeu? Então, essa coisa, por exemplo, que muita gente acha, mas dá para trabalhar a educação ambiental, por exemplo, que é o quê? Deixar ela aí com várias pessoas e fazer o voo livre junto. A gente hoje está vendo que isso não é muito legal. A gente tende a não deixar a ave ser mansa com todo mundo, entendeu? E ela sim ser mais mansa com a gente. Os níveis que você já falou que existem nesse treinamento, e você tomou todo um cuidado de fazer um treinamento com um cara que é referência no mundo, né? Toda uma técnica muito séria. Na hora de avaliar se sua ave já está pronta para passar de nível, é você que faz isso ou é ele? É a gente, tá? A gente fala muito que a gente sente qual que é o momento que a gente vai evoluir isso daí no treino. Porque é igual a Karina tá falando aqui, que dói o coração de ver a ave voar, né? Fora, no caso, e tem medo desse predador. A gente sente esse momento, tá? Foi muito engraçado assim com a Nala, porque eu tinha esse medo e todo mundo sempre tem esse medo no começo, tá? Então a gente faz muitos treinos e quando tá muito exaustivo, a gente vê que a ave
pai, eu quero mais, eu tô cansado de ficar dentro de casa, eu quero voar, literalmente. Ela fala isso com você quando você começa a treinar e ver. E é o momento que a gente faz o nosso primeiro voo fora, né, de casa. E muita gente acha, ah, mas faz o primeiro voo fora, já ela voando tudo, já Não, gente, não é assim. O primeiro voo de fora, praticamente, é ela indo, é a gente chamar ela do puleiro, vir pra gente, isso solta, a gente não usa nada de, De de peitoral, de guia. justamente nada. Quando é fora de casa, quando é principalmente fora de casa, a gente não usa nada de peitoral para não traumatizar o animal, caso ele queira voar um pouco mais, tá? Mas a gente, quando é o primeiro voo fora de casa, é literalmente vindo o puleiro e a gente botar ela ir de novo pro puleiro. Fez isso, a gente para aquele momento do treino, brinca com o animal e volta para casa. Então a gente fica vários tempos fazendo um voo só de puleiro e voltar nesse primeiro nível, entendeu? Até ela começar a fazer outros mais voos e cada vez mais progredir nesses voos. Então o nível envolve também vento, entendeu? Essa parte de vento, às vezes o animal se empolga, né, na parte do vento e vai longe, 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 e ele tem que aprender a voltar e tocar essa musculatura e voltar, entendeu? Toda ave, ela dá para fazer voo livre, qualquer tipo. Não, então, sim, mas não. Vamos lá. Por quê? É, primeiro, o problema é o predador. Então, por exemplo, o agapornis, né? Como o Superfan falou aqui, né? A tata. O agapornis é um animal pequeno, tá? Então, a chance do predador predar é bem maior. É mais comum a gente ver araras fazer o voo livre porque são animais maiores, né? E o predador supostamente tem um pouco de medo, mas carcará enfrenta qualquer bicho, por exemplo, infelizmente, né? Mas eu tenho um agapornis e quero fazer o voo livre. Pode fazer. O que a gente indica bastante é o quê? Se tem um amigo, né, que faça o voo livre, de repente com a arara, a gente vai colocar o agapornis para voar junto com a arara. Então vai ter um sistema de defesa nesse momento, caso apareça um predador, caso é, aconteça algum problema mais com o predador. Questão de voo livre, qualquer uma pode fazer, mas nem todas estão aptas a fazer. Todas as espécies podem fazer, com exceção um pouco que o Chris fala bastante, que é o papagaio do Congo. Ele acha que é um animal que realmente não tem muito foco nessa parte do voo livre, então ele acha que pode ser uma das aves que realmente não dá para se fazer voo livre, até mesmo por conta da coloração, essas coisas todas também. Mas a gente vê muito isso daí. Então, o que a gente gosta de falar é o quê? Depois que a pessoa faz o curso, ela começa o treino, ela vai ver se a sua ave é apta ou não para fazer o voo livre e se o treinador está apto ou não para fazer o voo livre. Por exemplo, a Tati, minha esposa, nossa, ela fica doida. Quando ela vai no campo comigo, ela fecha os olhos, tudo, ela não dá, ela morre literalmente de medo. Então, se você demonstra medo para sua ave, esquece, a gente não tem como, você tem que mostrar segurança. Tanto é que quando a gente está no campo, vai, Nala, voa, fica tranquila. Então, quando ela vai um pouco longe, a gente sempre fala essas formas carinhosas que a ave entende. Então, volta, Nala, você já está longe. Então, tudo isso ela consegue entender, entendeu? E a gente vê nitidamente. A Nala foi muito engraçado, assim, principalmente no começo, quando ela começava a voar um pouquinho longe, meu coração batia, né, um pouco apertado nesse momento, ela começava a voar um pouco longe, e eu usava muito a técnica do apito, para ela ter uma concentração um pouco maior. E aí, quando apitava, ela só olhava, ela voando, ela olhava assim pro lado, assim, tipo, tá, pai, já tô voltando. Tipo, parecia que ela tava querendo, assim, voltar. A gente tinha entendido o recado que era para meio que voltar. Então, todas as aves são aptas, depende muito do quê? Da parte do treino. Então, no treino, a gente começa a ver se tem ave que é apta para o voo livre outdoor ou não. Tem ave que às vezes a gente para o momento, a gente não chega no momento outdoor. A gente só faz sempre dentro de casa. A gente vê que essa ave não tem foco. Eu estou treinando um papagaio. Deixando claro para quem está assistindo, por exemplo, a arara, ela tem a vantagem dela ser grande, dela vocalizar alto, dela ser bem colorida, ela é facilmente encontrada, ela tem essas vantagens, né?
Diferente do Congo, como Maurício Catelli está falando. O papagaio do Congo é assustado por natureza, vocaliza baixo, tem cor de pomba, que é um predador de pombo, e para voo livre essas características são péssimas. Mas as pessoas também têm que entender que mesmo uma arara, né, que ela é uma boa ave para o treino, mas ela pode ter na personalidade dela, aquela ave específica da pessoa, ela ser uma ave assustada, ela ser uma ave tímida, ela ser uma ave medrosa e ela não vai estar apta, né, depois da avaliação, a fazer o treino de voo livre. É isso? Sim, isso mesmo. Eu tô com um papagaio que a gente está treinando, ele não tem foco nenhum. Então, assim, quando ele começa a gente achar, nossa, caramba, ele aumentou o foco, melhorou. Do nada, a gente já vê que ele começa já a mexer nos outros ambientes, nessas coisas todas, então a gente vê que não tem foco. Então, esse papagaio, por exemplo, é um animal que a gente acha que não vai poder fazer o outdoor, né? Sair dentro de casa. Mas, pelo menos, se a gente conseguir fazer o trabalho dentro de casa, nossa, já é um grande benefício para uma ave ela poder voar, né? Mostrar essa parte, pelo menos dentro de casa ou num viveiro bem grande. Uma coisa importante, todo lugar é apropriado para o treinamento, por exemplo, quem mora em zona urbana, é legal treinar ave em zona urbana? É, a gente tem os grandes riscos da parte de fios elétricos, entendeu? Hoje está sendo um calo, literalmente, no nosso calcanhar, nessa parte do, do fio elétrico, tá? A gente fala assim, o risco é maior, principalmente na parte urbana, entendeu? É 1000 vezes maior, tá? Então, vale a pena correr esse risco? Então, isso vai depender de treinador para treinador, tá? Eu, por exemplo, não curto voar com a Nala dentro da área urbana. Não gosto. Eu prefiro É porque, todo na dia. verdade, Eduardo, dentro da área urbana, a gente tem muitas variáveis que é difícil controlar, né? A gente tem a questão do fio, né? Que são todos por questão de economia mesmo do país, é tudo desencapado. A gente tem a questão da ave se assustar, por exemplo, com uma buzina de caminhão. É uma coisa que você não espera. Ela pode descer numa casa que tenha um cachorro agressivo, são muitas variáveis que você não consegue controlar, né? Então, Uhum. é outro ponto que é importante as pessoas que querem fazer voo livre pensar, porque talvez dentro da zona, em locais muito urbanos, não seja muito legal, né? Você leva ela para treinar em local mais afastado? Sim, eu todo dia de manhã, não vou falar todo dia, né? Mas pelo menos 5 vezes por semana. Eu pego a Nala e a gente vai. O local um pouco mais afastado aqui da minha casa dá uns 20 minutos mais ou menos. Então a gente vai e lá é mais aberto, tudo, tem muita. E aí é mais vegetação, né? Então eu já estou treinando ela dentro de mata, assim, para ela poder se localizar mais, né? No caso. Então é mais ou menos 20 minutos daqui de casa, entendeu? Então a gente pega e faz esse trajeto todo. Hoje, além disso, eu estou também fazendo com que ela se ambienta um pouco com a parte aqui do meu bairro, no caso. Por quê? Sei lá, Deus me livre, acontece dela assim que de algum motivo ela sair do recinto dela, né? Então ela pelo menos saber se localizar na onde ela vive no bairro. Então aqui eu faço pequenos voos, levo ela para passear com a aviator, no caso, então ela literalmente, no caso, ela é treinada para quando ela está com a aviator, ela não voar, ela saber esse limite, né, de quando que é para voar e não voar. Então, hoje o aviator nela é só mesmo para ela saber, esse momento não é para voar e o momento que é para voar. Então, hoje, no bairro, eu só faço isso por conta dela aprender a localizar, se por acaso, quando eu estiver ausente de casa, ela saber pelo. Extremamente importante. O Maurício Catelli está dizendo, Nala da Show, tive o prazer de ver pessoalmente. Edu, fala da diferença entre o At Liberty, que a Silvia faz, e o voo livre. Isso. O At Liberty é o nível maior, é o melhor, é o nível mais amplo, no caso que a gente fala, né?
É o momento do que o que a Silvia faz é a coisa mais linda. 5 horas, 6 horas da manhã, ela abre a janela e pronto, as aves estão soltas, no caso. Então, as aves dela, ela fica solta o dia todo, fora de casa. Ela só vem para comer e ela volta para dormir, no caso, né? É o que a gente falou, é um momento muito arriscado, né? No caso, assim, a gente fala disso daí, ela sabe de todos os riscos, mas ela condiciona muito bem as suas aves. Então, ela tenta mostrar esses riscos para as aves para que eles não aconteça de ter algum problema, né, nisso daí. Então, o wet limit é literalmente isso, é o momento que as aves elas fiquem soltas, né, ao extremo, assim, todos os momentos. A gente faz o Wet Liberty quando a gente viaja. A gente tem um programa, nosso grupo, de uma vez ao ano a gente escolher um local no país, né, no caso, e levar as nossas araras para voar, tá? E aí de lá elas ficam Wet Liberty. Então todo dia, todos os dias que a gente está viajando naquele momento, as nossas aves ficam soltas ali, entendeu? Muito legal. Qualquer pessoa pode fazer, ser um tutor de voo livre ou vai ter pessoas que não têm requisito? Sim, tem pessoas. Fora a questão do medo que você comentou, porque existem outras questões, né? É, a gente sempre fala o seguinte: o voo livre, no caso, ele é um estilo de vida. Então a pessoa tem que parar e pensar assim: eu vou poder fazer esse voo livre meus próximos 70 anos de idade com a minha ave, no caso? Então, essa é uma primeira pergunta. Eu espero que sim, mas daqui 70 anos de idade eu vou ter os meus 100 anos. Se a gente partir para a média, né, dos brasileiros, então eu já vi, já fui a óbito no caso. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar o meu filho a gostar disso e eles também saber que futuramente ele vai ser o sucessor da Nala, né? Então, ele vai ter que continuar a esse treino com ela todos os dias, tá? Por quê? É um caminho sem volta, tá? O voo livre é literalmente um caminho sem volta. É, imagine a gente, eu sempre gosto de comparar com crianças, no caso, com os nossos filhos, né? Imagina a gente ensina os nossos filhos a serem livres no mundo e aí por algum momento, o policial vai lá e prende o nosso filho e tem que ficar preso por vários anos, né, no caso. Olha o momento de estresse que passa. É a mesma coisa com as nossas aves, tá? Então, a partir do momento que a gente para de fazer o voo livre com ela, ela pode entrar num período de estresse absurdo e aí começa arrancamento de pena, até mesmo chegar num nível de óbito, entendeu? Então, a gente tem que estar preparado para esse momento. E aí? Estamos preparados para mudar a nossa vida a partir daí? Então, muita gente, é isso que a gente fica muito preocupado quando as pessoas, direto quando a gente questiona algumas pessoas, pô, que legal, você fez, da onde que você aprendeu? Ah, eu aprendi sozinho, eu fui buscando na internet vídeo, fui buscando sei lá o que e tal. Nossa, mas você tem certeza que você quer isso para sua vida? Não, eu treino as aves mais de 15 anos. Então, assim, eles acham que é treinamento, que é adestramento a ave, né? Eles não vê como uma mudança no seu estilo de vida, né? Nisso daí. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito com as nossas aves. Será que você está apto a mudar o seu estilo de vida? Entendeu? Então, essa é uma das coisas que é a primeira pergunta que a gente sempre se faz. Tem que ir para meio de mato atrás delas, né? Sim, o tempo, né? Então, por exemplo, se ela se perde, né, por algum motivo, alguma coisa assim, cara, a gente tem que cancelar todas as nossas atividades durante o dia para a gente ir atrás das nossas aves, entendeu? Então, a gente não pode ser irresponsável de, nossa, ela se perdeu, tá, vou trabalhar, vou deixar ela lá. Poxa, é o nosso filho, entendeu? Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Se por acaso acontecer isso, a gente tem que estar disposto a ir atrás dela, fazer as técnicas de procura que a gente fala, né? É. E a pessoa também tem que ter condicionamento físico e disposição para isso, né? Porque, por exemplo, às vezes ela pode pousar num lugar muito alto. Você não gosta de. Não é uma pessoa muito esportista. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai. Então, a gente nesses momentos,
né? Por exemplo, ela pousou num eucalipto, né? Muito alto, no caso. Sinceramente, a gente deixa a nossa ave lá, tá? Então, por incrível que pareça, se a gente pega, né, e sobe na árvore e pega ela, a gente está mostrando a ela que ela não precisa voar para descer, entendeu? Então, ela vai ter que, ela vai começar a condicionar o contrário. Ah, eu vou ficar aqui em cima, que aí meu pai vem, sobe aqui na árvore e me pega, entendeu? Então, a gente já teve casos de colegas, no caso, da ave querer ficar em cima do eucalipto e de lá não querer sair. Então, e a gente falou, olha, infelizmente você não tem que subir para pegar a ave, a não ser que seja um caso, tipo, sei lá, emergencial. Você viajou e você precisa, por algum motivo, pegar sua ave. Beleza, entendeu? Mas tente não fazer isso daí. Então, é literalmente ficar embaixo da árvore, esperando, chamando ela, botar coisas que ela mais gosta para ver se ela desce, isso tudo, entendeu? Por isso que é o condicionamento, porque o que acontece bastante, principalmente quando a árvore é muito alta, no caso, elas têm uma dificuldade muito grande de fazer voos para descida, no caso. Então, por isso que a gente precisa treinar muito os voos verticais, né, com as nossas aves, para que elas tenham esse condicionamento de subir e também saber descer. Quando a gente começa a treinar o voo livre, a gente tá levando ela de uma carga estática, de uma vida muito parada, para uma vida muito mais emocionante, né? Com mais Aham. gasto e tal, mais atividades. E como que você faz para os momentos que ela não está tendo atividade? Como é essa rotina? Você leva ela todo dia? É alguns dias na semana? Se você vai 2, 3 dias na semana, o que é que ela faz de atividade para não ficar entediada quando ela não está fazendo voo livre? Como é trabalhada essa questão da rotina? Aham. Então, a gente tem. Eu, por exemplo, né, falando por mim, eu tento todos os dias levar ela. Hoje, a minha estatística é mais ou menos de 5 dias por semana, é a nossa média, no caso de sair com ela todos os dias, tá? É, quando ela não está, né, fazendo o voo livre e tudo, a gente tenta fazer alguns enriquecimentos ambientais nas gaiolas, para que elas tenham mexendo no psicológico o dia todo, entendeu? Porém, a gente sempre tende a melhorar o espaço. Então, por exemplo, hoje, a Nala, a gente está fazendo um viveiro grande para ela, a gente tem esse espaço, né? Isso também é uma sorte. Então, tem um espaço que eu vou conseguir fazer um viveiro de mais ou menos 3 por 10 no caso. Então, um espaço bom para que ela pelo menos consiga voar nesses momentos quando eu não esteja com ela, né? Quando que eu não esteja dentro de casa, tudo, ou fazendo esse voo livre. Então, ali eu vou conseguir trabalhar bastante essa parte de enriquecimento, trabalhar esse voo. O problema é quando as pessoas não têm um espaço desse, né? Então, por exemplo, vivem em apartamento e só tem espaços menores. Então, a gente fala de tentar adaptar o apartamento, entendeu? Para se tornar um viveiro para ela nesses momentos. Mas é aquilo. Geralmente, quando a gente está fazendo o voo livre, quando a gente faz o voo livre, no caso, é apaixonante. A gente é meio que vicia. É literalmente assim, meio que vicia. Então, você quer todo dia estar saindo com a sua ave para fazer o voo livre. Então, assim, até hoje a gente não conhece mais ou menos alguém que, tipo, vou fazer uma vez por mês, vou fazer a cada 15 dias o voo livre com a nossa ave. A gente não conhece. A maioria dos praticantes mesmo, é tão viciante que eles acordam, a gente estimula a gente a acordar, sei lá, por exemplo, eu aqui eu tenho que acordar mais ou menos 5h30, 6 horas da manhã, para sair com ela para poder fazer, para mim depois estar no horário de trabalho, no máximo 8 horas, né, no caso. Então, acaba que estimulando. Então, tipo, nossa, eu tenho que estar fazendo o voo livre nesse momento, entendeu? No dia que ela não vai, ela pede de alguma forma, ela já tem, vocês já criaram um código de que ela mostra, ei, eu tô a fim de sair, tô a fim de voar, ou Aham. não? Esse estímulo parte de você. Não, então, assim, existe um código. Às vezes dói o coração, assim, um pouco. Mas aí o que que eu faço? Tipo, quando eu tô saindo de casa, eu vejo que ela quer uma atenção e tentar voar, eu pelo menos abro aqui dentro de casa e deixo ela pelo menos fazer uns primeiros voos de exercício e tal. Então, para ela pelo menos exercitar e não, beleza, papai, já tá legal e dá para dá para você ir, no caso.
Mas tem vezes que, assim, a Nala, ela nem quer voar. É muito interessante. Às vezes ela nem, não tá nem aí, assim, tipo, você leva pro campo e ela só quer brincar, cara, literalmente. Ela quer ficar rolando na sua mão, quer ficar bicando, quer ficar no chão, entendeu? Tipo, correndo atrás, mas voar mesmo que é bom, assim, às vezes ela nem quer. Então é muito do animal. Às vezes eles querem mesmo sair direto, e às vezes eles não querem voar. Então a gente fala que a gente deixa as nossas aves fazer mais ou menos o que eles querem, entendeu? Quando chega nesses níveis mais altos. Me fala um pouquinho sobre o curso. O curso que você fez, ele inicia um preparo da ave, você já inicia trabalhando a ave, ou inicia esse trabalho pelo tutor? Como é que acontece Ó, essa iniciação aí no curso? o curso ele ensina tudo, desde o como dos comportamentos do tutor, né, do treinador, tudo, até o preparo da ave. Qual a escolha da melhor ave, né, no caso, tá? Deixa eu ver, na lá. Então, no curso, a gente ensina toda essa parte, né, de treinamento, tudo com ele. Hoje o curso, ele é em inglês, no caso. Ela pegou a xuxinha da Tati. Ela é uma das coisas que a Nala é viciada. Então, se um dia ela estiver no campo e ela não voltar por algum motivo, é só mostrar a xuxinha. Ela vai vir, com certeza. É muito engraçado isso. O... Então, assim, voltando ao curso, no caso. O curso, ele ensina desde o começo dessa escolha, tudo, até o final, até o último nível, entendeu? Então, mostra quais são os nossos passos, como que a gente deve se comportar perante ao treino, como que se caso as nossas aves se perder, o que que a gente tem que fazer. Tudo isso é trabalhado no curso, é o beabá, literalmente assim mesmo. Chega até a ser um pouco exaustivo, porque é muitos dias de curso, no caso, que a gente faz, entendeu? Então não é literalmente 2 dias, vamos dizer. Antes de fato para o voo. É Isso, isso? antes do voo. A gente aprende tudo ali. E o Chris, ele é um cara que ele é muito, mas muito assim, como que fala? Bem preocupado, entendeu? Com a gente. Então ele quer saber como que está evoluindo as nossas aves, como que ela está indo. Então sempre que tiver dúvida, é sempre bem aberto, entendeu? E agora a gente vai ter o curso ele traduzido, né, no caso. Então a gente vai o Cris ele deu abertura tanto para a Silvia tanto para o Humberto para eles poderem ministrar esse curso no Brasil. Então os brasileiros vão poder ter essa oportunidade de ter o curso do Chris Biro sendo traduzido pela Silvia e pelo Humberto também, entendeu? Muito legal para quem quer fazer, né? Para quem quer iniciar, quer conhecer. Mas vocês ainda não têm data, não, de quando vão começar isso. Não, no caso já dá. Os cursos, no caso, a gente tenta formar turmas para trazer o Cris Biro para vir, igual a gente teve o ano passado, um curso que a gente fechou turma tal para trazer. Mas esses cursos as pessoas podem já iniciar. Então, se elas quiserem fazer pelo Cris Biro, é só entrar pelo site dele e aí você marca dia, ele te dá todo o material para primeiro fazer a leitura, para poder fazer essas coisas todas e depois começar a marcar as aulas via Skype. Mesma coisa vai funcionar com a Silvia e com o Humberto, entendeu? Então, não é um curso de data fixa, no caso, entendeu? Então, se começa mais ou menos pela data que a pessoa quiser. Beleza. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Uma das coisas também, né, só falando, a Nala, ela tá aqui um pouco, ela tá aqui nesse horário, mas esse horário já era para ela estar dormindo já. Tanto é que você vê que ela tá toda hora, ficando assim, que ela tá chamando, vamos dormir, vamos dormir. Já, Mas já tá no... eu Ah, acho que já deu para dar uma visão legal do que é o curso, do que é voo livre, né? Que é bem importante fazer essa divisão que as pessoas achavam que é só ensinar e voltar, né? E tem que ver que existe todo um trabalho feito com a ave e com o tutor, isso é importante, né? Nem todo mundo vai estar apto, de fato, a ter. Tem a questão de onde mora,
Por exemplo, aqui onde eu moro, não é permitido ir entrar em parque nenhum com esse tipo de ave, porque não é do bioma. Nenhum parque permite. Sim, Então, isso, para mas mim, seria complicado. isso, na verdade, tem muitos parques pelo Brasil que não é permitido, entendeu? Então, assim, quando a gente faz, geralmente é terreno particular, entendeu? Então, geralmente locais mais que não são APPs que a gente chama, né? Que não é parque mesmo de reserva biológica. Isso também é um outro problema. Então, assim, a gente se preocupa muito, principalmente com essa parte de doença, entendeu? Então, assim, não é só isso, a gente preocupa muito com essa parte de doença, porque a gente está podendo fazer com que as nossas aves peguem alguma doença e, ao mesmo tempo, a gente pode estar transmitindo. Então, por isso que a gente se preocupa bastante com as pessoas que fazem o voo livre e eles não se preocupam com isso. É uma das coisas que a gente, assim, tem muito, muito medo mesmo. A gente está tentando ver se, de repente, tem alguma regularização, no caso, com isso, entendeu? Porque realmente é pode se tornar uma coisa perigosa, entendeu? Então, a pessoa, eu faço, isso é simples, dá para fazer tranquilo. A ave vindo, voltando dentro de casa, é simples. Vou lá e solto ela fora de casa e beleza. Gente, eu não faço isso. Não é bem assim. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ver esses negócios dos cursos, a gente vê que assim, o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, esse lance do Aviator. A gente não leva, a gente não treina nossas aves com Aviator. E a maioria das pessoas que se dizem fazer o voo livre fazem os treinos todos com Aviator. Só que isso, mentalmente, para a ave, é um grande prejuízo, porque a gente pode traumatizar a ave a partir do momento desse voo. Se ela se desespera e começa a voar, e você vai lá e puxa ela no aviator, isso pode traumatizar a ave, entendeu? Então as pessoas não entendem. Nosso coração dói quando, tipo, num primeiro momento, no primeiro voo, ela começa a fazer um voo exploratório, no caso, a gente tem que deixar. É porque ela quer fazer e a gente tem que mostrar a ela que é o momento de voltar aquele momento ali. Então, tipo, é diferente do controlar. Tipo assim, não, deixa ela fazer o voo exploratório e eu puxo no aviator quando ela quiser vir. Não, não é assim. A gente traumatiza a ave. Então, a gente estuda muito essa parte de comportamento, né? Do mar. Beleza. Eu acho que é isso, Eduardo. Você quer dizer alguma coisa? Cara, eu queria agradecer muito a você pela sua oportunidade de ter dado para a gente poder estar falando um pouquinho sobre essa técnica que eu acho que é linda, né? É encantador, assim, no caso. E lembrando que, assim, não precisa ser o voo livre o outdoor, né? De sair para fora de casa. Você pode fazer o voo livre, deixar a sua ave ter a asa dela, tudo, e fazer dentro de casa, com toda a segurança, né? Então, a gente pode chegar nesse nível. O negócio, literalmente, né? A gente tem que tomar esses certos cuidados e a gente precisa fazer o melhor bem-estar possível, né, para os nossos animais. E a gente vê que o voo livre pode ser uma grande oportunidade para a gente dar um melhor bem-estar para as nossas aves, entendeu? Então, assim, eu peço para que todos sempre tenham essa parte de responsabilidade, né? Isso literalmente é responsabilidade. A gente não faz isso com os cachorros, né? De vacinar, de controlar, botar coleira. Então a gente tem que tomar essa responsabilidade também com o voo livre, tá? Acho que o Maurício até falou alguma coisinha aqui, né? Falou, ele disse que há vários relatos de acidentes com aviator, da ave cair, cachorro morder, né? Isso, E exatamente. disse super parabéns aos dois, simplesmente sensacional. É Catelli é suspeito, né? Catelli amigo é suspeito, Catelli. Não tem Você não como. vale, não. Não, É, a gente. amigão, ele é amigão do peito, não vale. Eu não ia Nossa, dizer outra coisa. na época que eu conheci ele, assim, eu falei assim, gente, eu tô do lado de um fera, assim, literalmente. E ele é um cara muito humilde, assim, no caso, né? Então, É, nossa, assim, é um prazer. E eu espero logo ter logo a oportunidade também de conhecer você ao vivo, assim. Eu tenho essa vontade muito grande, que a gente só fala pelas redes só sociais de fala pelo casa, né? WhatsApp, né? Só pela rede social. É verdade, eu tenho que ir aí. Eu tenho um monte de convite para viajar e fico fugindo. Mas a gente vai,
voltar outras vezes, né? Maurício está dizendo uma informação complementar. Silvia soube outro dia que uma ave que não voa tem metabolismo 1. Com o voo livre tem o metabolismo 18. Ela tem, de fato, É, um ganho, né? Um ganho muito maior de saúde. É uma coisa que eu sempre estou dizendo em vários momentos aqui no canal, que a ave é uma máquina projetada para voar, né? Se ela não voa, o organismo dela não funciona a 100%, ele não funciona como ele deveria, né? Com certeza há a perdas nisso na questão de saúde. Anatomicamente, a gente consegue já provar isso, já pensando no seguinte fato: a ave ela não tem diafragma, né? Então, o que que ela necessita para ela poder respirar melhor, né? E ter uma melhor parte até mesmo cardiológica? É a musculatura do peito. E para ter musculatura do peito, é literalmente voar. Então, a partir do momento que a gente inibe isso, né? A gente inibe fazer com que as aves voem, no caso, a gente pode ter essa redução bem drástica. Então, assim, cientificamente, a gente não tem nada ainda que comprova, mas eu queria muito poder fazer algum trabalho científico, assim, no caso, e tentar mostrar o quanto a gente consegue evoluir tanto a parte pulmonar e cardíaca das nossas aves sem cortar a asa, somente com as asas inteiras, entendeu? Então, anatomicamente, a gente já vê isso daí, né? Com certeza. Tonifica, eu acho que tudo funciona melhor, né? É como um carro que você não. Carro não tem a história, pelo menos meu marido que dizia, porque eu sou zero à esquerda em carro, né? Eu só sei dirigir. E ele dizia que tinha Aham. uma história de amaciar. Não, linda, tem que amaciar o carro, né? Você tem que usar, você tem que botar ele para andar, para o motor funcionar. Então, você tem uma máquina dessa preparada para voar que não voa, vai ter perda do organismo dela, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Igual nós seres humanos, né? Então, a pessoa que faz por exemplo, só exercíciozinho de correr, de andar, tudo, a chegar àquele nível de pessoas fazendo aqueles treinos bem mais pesados, como CrossFit e tudo. Olha o quanto que uma pessoa pode evoluir nisso tudo, né? Então, é a mesma coisa as aves. Então, a gente consegue ter esse ganho evolutivo muito bom neles, né? E talvez assim a gente conseguir diminuir bastante essa parte de algumas doenças respiratórias, ou até mesmo circulatórias nelas, né? Até a Cindinha que falou, ela perguntou como fazer, né? O papagaio voar livremente dentro de casa, sendo que o papagaio dela, por exemplo, nunca voou, né? No caso. Então, assim, isso é literalmente o que a gente estava falando. É o treino, é passo a passo, entendeu? Então, a gente começa sempre no nível pequenininho, no caso, então fazendo treinos curtos, até mesmo evoluindo e ensinando ele depois a poder driblar ou até mesmo fazer voos dentro de casa. Então, isso tudo vai depender também da sua casa, né? Pra, o quanto você vai conseguir evoluir esse treino dentro da sua casa, tudo. Então, toda ave é possível, só que existe restrições. A gente vê que algumas aves evoluem mais, outras aves evoluem menos. É verdade, com certeza. Gente, eu acho que deu para tirar muito das dúvidas. Se vocês ainda tiverem dúvida e quiser que ele volte, eu puxo ele de novo aqui para o canal, né? Para falar, inclusive, de outros temas, que ele, além de praticante do voo livre, ele é médico veterinário especialista em silvestres e exóticos e também tem o criadouro, né? Tá vendendo o peixe aqui dele. Ele tem o criadouro silvestres, que eu ainda vivo dizendo, eu vou pedir a ele para mostrar os pais de empada e azeitona, que muita gente me pede, Ari, não queria ver os pais de empada e azeitona. Depois tu me manda foto ou vídeo deles. Mas empada e azeitona Então, é um criadouro que eu sempre estou recomendando, é um criadouro excelente pela responsabilidade dele, o trabalho bonito que eles fazem. A esposa é bióloga também. Então, eu recomendo muito o criadouro, quem for tiver interessado, pensar, estude primeiro, que isso é uma decisão importante, trazer uma ave para casa. É uma ave que pode viver 80 anos, ela vai fazer parte da sua família, isso é um compromisso de vida que você está firmando. Não é uma coisa que você doa, que você, sabe, desiste, que não cabe mais. É igual a filho, né? A gente acontecem situações, a gente adapta
a realidade e ele segue com a gente, tá certo? Maurício está É, dizendo, sensacional, personagens, Edu é um exemplo em tudo que faz. O diário é o melhor portal de posse responsável do mundo, afirmo com convicção. Ô, Catarina, ele sempre diz isso. você Cri está próprio, dizendo que quer ver você de novo no diário, viu? você me ajudava Então, muito nessa parte do pós-responsável, que isso é uma das coisas que a gente se preocupa muito. Por exemplo, as pessoas que compraram aves com a gente sempre manda uma mensagenzinha, pelo menos uma vez por ano. E aí, como tá o nosso bebê, sei lá o quê? Então sempre estão mandando videozinho, essas coisas todas. Então a gente tem muita insegurança de como que as pessoas vão cuidar, assim, dos nossos filhos, né? Por exemplo, a gente fala, eu gosto muito de dizer isso, porque saiu daqui, a gente só acordou o cordão, só cortou o cordão umbilical, mas ainda continua sendo dessa forma. Então a gente é meio chato mesmo nesse quesito. essa parte da orientação do tutor, depois que ele compra, ela é extremamente importante. Uma que muita gente que inicia nisso, como eu quando iniciei, não tinha prática nenhuma. Eu tinha medo, na verdade. Eu era apavorada com aquele bico. Hoje seria muito mais fácil para mim se eu pegasse hoje um bebê papagaio do que quando foi, porque eu tinha pânico devido ao trauma que eu tinha do bico e eu não sabia mesmo o que fazer. Então é bem complicado. E muitas vezes a ave ela sai saudável do criadouro e por manejo errado do tutor, né? Ela acaba adoecendo. Mas foi erro na hora de manejar ele. Então é importante esse acompanhamento que eles fazem mesmo para o tutor na hora de cuidar. Com certeza. Ágila, muito Érica está obrigado dizendo que pela tá sua. com saudade do ao vivo do diário, gente, eu vou voltar mais, mas é porque hoje eu vim por compromisso. Eu passei, faz 2 dias que eu tô com febre, eu tô rouca aqui. Eu já tomei tanto remédio hoje que de tarde eu disse, ou eu vou morrer por excesso de remédio, ou eu vou ficar boa. Porque se eu vou estar em pé para essa live, mas eu tomei muito remédio, você não tem ideia. Eu tomei uma overdose praticamente. Mas terminar aqui, eu vou voltar para a cama. Pessoal aí, eu não estou respondendo as mensagens. Tem um monte de e-mail, tem mensagem em todas as redes sociais, mas assim que eu ficar boa, eu prometo que eu respondo todo mundo. Ah, a Catélia dizendo que eu fui pra farra e fiquei bêbada. Eu só tomo champanhe, viu? Eu só tomo champanhe. Eu não fico embriagada, não. Ai, ai. Gente, eu acho que é isso. Eu te agradeço muito, muito, muito. Isso é um ponto, o voo livre, ele ainda é um ponto muito, muito polêmico que divide as pessoas, né? Muitas por não conhecer a técnica, outras porque têm medo, existe ainda muito, muito, muito medo das pessoas e muito preconceito também, eu acho que devido ao não conhecimento. Mas quem vem me perguntar, eu sempre estou dizendo, gente, isso é uma filosofia de vida. É uma escolha que a pessoa faz e tem que ser uma escolha responsável. E você tem que procurar locais certos, um curso certo, como ele está fazendo, fazer com responsabilidade. Isso não é brincadeira. A ave que ela começa a voar e de repente você dá uma parada, você pode levar essa ave a ficar com problemas sérios, né? De tédio mesmo, ela entrar em depressão, porque ela conheceu o mundo, ela começou a voar e de repente você corta aquilo da vida dela. Então, é uma decisão muito séria que a pessoa toma e que vai ter que levar para a vida inteira. Tem que ser muito bem pensado, tem que ser estudado, tem que procurar um curso mesmo que lhe prepare, tem que estudar sobre o tema, tem que conversar com a família, desde a compra da ave, a família tem que comprar o pacote, porque tem muitas pessoas que querem, por exemplo, ter uma ave, mas tem outra pessoa de casa que não quer e a confusão começa, né? E o bicho que acaba sofrendo com aquilo. Então, desde a compra da ave até a decisão de fazer voo livre, vocês conversem, pensem, reflitam, estudem e procurem quem faz também. Maurício está dizendo que nenhuma ave dos alunos do CRI se perdeu a ponto de não ser achada.
Isso é técnica e não sorte. Pronto, isso é extremamente importante. Essa questão de preparar a ave para saber o que ela vai fazer quando ela estiver lá fora. Não é isso? Todo Sim. esse trabalho aí que Eduardo também colocou, explicou para a gente como é que é feito o treinamento. Então, eu vou encerrar. Eu agradeço a todos, agradeço a Eduardo. Obrigada pelo tempo que você disponibilizou. Ela tá doida para dormir, né? Ela tá cansada. Ela deve estar Obrigado. perreando. Amanhã cedo ela já vai fazer os voos dela. Já vou levar ela amanhã. Se bem que assim, tá chovendo um pouco aqui, né? Mas eu espero que amanhã, de repente, se continuar essa chuva pequenininha, ela vai tomar banho de chuva. Eu vou fazer ela voar na chuva amanhã. Tem essas questões do clima também que a gente não falou, né? Se estiver chovendo muito forte, já não sai. Eu acho que do ela não ia querer, não, ia ficar ensopada. É, justamente. Mas isso é bom que evolui nos treinos, entendeu? Então isso também faz parte do treino de evoluções, entendeu? Então é esses detalhes que a gente acaba evoluindo cada vez mais. Mas A Daniele colocou aqui, mas se a ave aprender a voar dentro de casa, ela não vai querer sair para fora? não, então, o sair para fora, no caso, não significa que ela, tipo assim, vamos dizer, estando só dentro de casa, não significa que ela vai ficar exaustiva, tipo, cansada e querer sair para fora, tipo, ver a visão lá de fora, nossa, eu tenho que voar lá fora. Não, não é isso, entendeu? A gente pode meio que continuar esses treinos, evoluir com ela, mas tudo dentro de casa, não necessariamente fora de casa. Lembre-se que é uma criança, você está ensinando ela a todos os momentos. Se você não ensina ela voar fora de casa, ela não sabe o que é fora de casa, entendeu? Então, cara, por isso que a gente não pode regredir os treinos, a gente fala. A gente pode evoluir e estabilizar, parar ali. Agora, regressão não é muito bom, entendeu? A gente fazer esses tipos de regressão, a não ser que o treino não está sendo eficiente. E aí, por esse motivo, a gente tem que regredir. Beleza, mas a gente vai avançar depois. Agora, por exemplo, eu estou fazendo os treinos todos fora de casa e, gente, a partir de agora eu não posso mais treinar ela fora de casa. Aí não, entendeu? Então, a gente precisa botar um sucessor para poder continuar treinando fora de casa se o motivo for sério, entendeu? Que é o que eu faço É. hoje com o meu filho, para ele poder futuramente, na minha ausência, ele poder treinar. Daniela, não é obrigatoriamente, porque a gente tem que entender que essas aves também, eles têm uma característica de ser animais de rotina. E eles têm um pouco de medo também do mundo, sabe? Não é assim, vi uma porta e eu saí. A maioria dos bichos, na verdade, a gente sempre diz, usualmente o termo fugir, mas eles não fogem, na verdade, eles se perdem, se assustam, por instinto bate a asa e voa. Os meus voam aqui. Mas para você ter ideia, antes de eu fazer a porta de segurança, teve uma situação que meu marido saiu e empada passou atrás dele. E foi para a rua, só que ele foi para a rua e foi para o braço do meu marido. Se jogou no peito do meu marido se agarrou com ele e trouxe para dentro de casa. Entende? Então ele não queria ir para a rua, ele queria meu marido. Acontece muito aqui também com as minhas calopsitas, que como tá todo mundo dentro do mesmo espaço, muitas vezes eu abro a porta do viveiro das calopsitas para fazer algum serviço, para limpar. E eu tenho calopsitas que elas não saem de jeito nenhum. Você pode deixar a porta aberta o dia inteiro, elas não saem lá de dentro, porque elas não sentem segurança no mundo exterior. Elas estão ali confortáveis e não querem sair dali de dentro. Já outras saem, e eu tenho dois especificamente, e eu não fico o tempo todo com elas, com as calopsitas. É muita ave para eu conseguir ficar com todas em cima de mim o tempo todo. E entra muito essa questão também que as pessoas acham de mansidão, né? Eu não fico com as calopsitas, eu fico pouquíssimo com a calopsita. E eu tenho dois extremamente mansos. Quando eu abro a porta, às vezes, para ir botar comida, eles saem, voam aqui nesse espaço
e ficam. Quando eles querem continuar voando, eles ficam lá. Na hora que eles querem voltar para dentro do viveiro, eles vêm e pousam na porta do viveiro. Aí eu só faço botar o dedo, eles sobem no dedo e entram para dentro do viveiro. Então isso não quer dizer que o fato de eles voarem dentro de casa, como os meus voam, eles vão ter essa necessidade de querer voar no mundo porque eles não conhecem o mundo. É mais fácil eles terem medo desse mundo, medo do que é estranho, eles costumam ter medo, né? A gente percebe muito isso no trato diário. Tudo que você bota que é um pouco diferente para eles, seja um brinquedo novo, seja uma mudança na estrutura, eles ficam temerosos. Quando eu estava fazendo o serviço aqui, mudando da tela de nylon para a tela de metal, os primeiros dias eles só voavam na tela de nylon, a gente começou a fazer por pedaço, e eles ficaram voando só onde tinha tela de nylon, que era o que eles conheciam, para eles era seguro. Toda a parte de tela de metal, por mais que fosse mais alto, mais confortável e melhor, eles não iam por medo. Então, eles têm essa questão muito de rotina, de de querer ficar em um local onde eles se sentem seguros. É deles, é da natureza deles. Cidinha está perguntando se o papagaio dela tem 22 anos, se ele aprende a voar ainda, se tem idade para começar a aprender a voar. Sim, aprender a voar, todos, independente da idade, pode ter aptidão. Claro que isso a gente precisa ver como que tá, se tem alguma musculatura atrofiada, essas coisas todas, que talvez vai exigir um pouco mais de fisioterapia ou alguma coisa assim, né? Então, aprender a voar, sim. Agora, o voo livre, aí vai depender do treinamento do treinador e da ave, para ver se ela terá aptidão ou não para fazer o voo livre, tá? A voar, ela com certeza pode aprender sim. Vanessa Amarela disse: bom ouvir isso, sinto o tempo todo que a Filó quer sair voando pelo mundo. Então, Vanessa, é a oportunidade de você conversar, pesquisar. Vocês têm um grupo, né, Eduardo, Sim, sobre o voo livre. Eles têm um grupo que fizeram do pessoal que fez o curso e podem tirar outras dúvidas de vocês, quem tiver interesse em realmente praticar o voo livre. Sigam o canal do Silvestres, tem tanto no Facebook como no Instagram. Se você deixar aí, Eduardo, nos comentários depois o link, né? Porque ele coloca lá no canal dele quando vai ter novas turmas, quando vai abrir curso, e vocês ficam por dentro do que está acontecendo para quem tem interesse no voo livre. isso. Muito obrigado pela essa oportunidade. Vou deixar aqui escrito aqui, tanto da Silvestre e também se alguém quiser seguir a Nala também, vou deixar também aqui o Instagram da Nala para vocês também quiserem seguir e acompanhar esses treinos para vocês verem como que é essa rotina, né? Doida nossa de voo direto aí por esses lugares todos que a gente tenta, tá? E lá no canal dele vocês podem tirar outras dúvidas sobre o treinamento, né? Além de acompanhar, que é muito bonito os vídeos que ele posta mesmo, as coisas que posta, tanto no canal, ó, ele colocou aí, o arroba Silvestres e o arroba Nalarara. Faltou só um A. Faltou lá, corrige aí, ajeita aí. Gente, eu acho que é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu. Quem não assistiu, depois eu vou baixar e colocar lá no YouTube, para o pessoal do YouTube também ver, tá certo? Obrigada, Eduardo. Adorei, adorei. Foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Beijão. Obrigado. Tchau, Beijo. gente. Tchau.